Há poucas semanas da chegada do Papa Bento XVI ao Brasil, as obras e preparativos na Basílica de Aparecida se intensificam. É ali onde o líder máximo da Igreja Católica vai abrir a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, um encontro de bispos de todos os países da América Latina e Caribe, no qual se debatem os rumos da Igreja nesta parte do planeta. Esta conferência ocorreu pela primeira vez em 1955, no Rio de Janeiro. No entanto, foi a segunda edição, em 68, na cidade de Medellín, que lançou as bases para uma nova igreja no continente. O evento é lembrado até hoje como um marco. O Brasil, em 1968, vivia numa ditadura, mas também isso acontecia em outros países da América Latina. Havia acontecido uma série de golpes militares sob o argumento de que havia uma ameaça comunista na América Latina, portanto ateia, portanto materialista, e que o movimento de eclosão inicial disso tinha sido a Revolução Cubana, em 1959. Havia uma tensão no mundo entre o governo soviético e o governo norte-americano, e essa tensão leva a um embate, inclusive, de ideias. Esse embate de ideias, ele acaba escorrendo para dentro de uma discussão dentro da igreja. A igreja houvera apoiado algumas das ditaduras. Por exemplo, no Brasil, uma parcela significativa da Igreja Católica estava ao lado dos golpistas, a tal ponto que poucos dias antes do golpe militar, aconteceu em São Paulo, por exemplo, a Marcha por Deus e pela Família, que foi capitaneada pela Igreja Católica, né, na capital paulista. Daí que a junção dos bispos em 1968, ela não é só um grito de natureza teológica, mas é também um grito de natureza política. No plano religioso, o grande evento foi o Concílio Vaticano II, que reuniu todos os bispos, nesse caso, né? Quando se deu o Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, o concílio abre um diálogo da Igreja que durante 400 anos quase não se mexeu com o mundo moderno. E realmente lança uma outra perspectiva para o diálogo da Igreja com a realidade. Ora, se o Concílio Vaticano termina em 1965, não é estranho que em 1968 haja, né, em Medellín, uma conferência episcopal latino-americana que vai trazer à tona a necessidade de uma igreja latino-americana voltada para as questões do povo. Es el pueblo de Colombia que quiere ofrecer su primer afectuoso saludo al sucesor de Pedro, al primer papa que visita a América Latina. Medellín é uma espécie de corte, né? É um antes de Medellín e um depois de Medellín na história da Igreja Latino-Americana. El pontífice habla a los miembros del episcopado latinoamericano y a los 4.000 sacerdotes de todas las partes del mundo. Que tengan la lucidez y la valentía del espíritu para promover la justicia social, para amar y defender a los pobres, para servir con la fuerza del amor evangélico y con la sabiduría de la Iglesia, madre y maestra, a las necesidades de la sociedad moderna. Como eu digo aqui, a renovação eclesial, a igreja toda começou a repensar a sua missão, principalmente por causa da realidade social. Diante dos graves problemas sociais do continente, muitos bispos da Conferência de Medellín defendem que a Igreja adote uma postura mais firme com relação à pobreza e à desigualdade. Surge então no documento final da conferência o termo opção preferencial pelos pobres. Medellín, desde a inspiração teológica da fé, diz: nessa realidade nós temos que fazer uma opção pelos pobres, né? E isso é mal recebido pelas forças conservadoras políticas, dos partidos e governos e dentro da própria igreja, né? Nem todos os bispos presentes lá estavam de acordo. Foi uma conferência muito conflitiva, porque o momento era muito conflituoso, e chegou um certo momento
o presidente da conferência, um dos 3 presidentes, o cardeal Samoré, decidiu voltar para Roma. Né? E aí foi uma noite tensa, né? E no fim foi o contrário, depois de muita discussão se chegou a um amplo consenso e ele ficou tão entusiasmado que telefonou para o Papa e falou, olha, os bispos estão querendo levar o documento, e o Papa falou, mas se houve consenso tão grande, que os bispos levem. Então foi um documento que Roma não censurou. Em 1968 eu estava ultimando meus estudos de pós-graduação em Munique. E nisso me chegam os documentos todos de Medellín. E eu, habituado àquela teologia europeia, embora progressista, mais acadêmica, e também com a teologia política de Metz, de Moltmann, senti naqueles textos um frescor e um vigor que eu jamais encontrava e encontro na teologia europeia nem na teologia norte-americana. Então foi um impacto enorme sentir uma igreja que fala dos pobres, fala de libertação. Leia os jornais. A igreja está trabalhando e ela o convida a ser um dos operários desse trabalho, contribuindo para a campanha da fraternidade. O propósito da campanha da fraternidade é reunir os 80 milhões de brasileiros para um trabalho de auxílio ao próximo. Sua contribuição ajudará a construir escolas, asilos e hospitais. A igreja continua sua obra secular de fé, porém com medidas mais de acordo com os nossos tempos. Ela o convoca para a campanha da fraternidade. A igreja que nasce de Medellín, né, ela assume uma posição que ela não tinha assumido nos ao menos 50, 80 anos anteriores. Ela sai de uma posição cautelosa e conservadora para uma posição assim mais ousada e apostando. Apostando em quê? Né? Na necessidade de uma transformação social e política. Né? Então a igreja arma uma trincheira de resistência, ela se mantém a crítica ao comunismo e ao socialismo, mas percebe que o inimigo principal são as ditaduras que violam sistematicamente os direitos humanos. E como a ditadura militar significa opressão, o oposto a ela é a libertação. Então o discurso da libertação, ele inundou todo o discurso oficial das igrejas, visando a resistência e a oposição aos militares. Em dezembro de 68, os militares editam o Ato Institucional número 5, enrijecendo ainda mais a ditadura. A Igreja como um todo finalmente se posiciona contra o autoritarismo e as violações dos direitos humanos. A Igreja assume esse desejo e essa necessidade da mudança e corre o risco também, né? É por isso que Frei Beto, ele foi preso, né? Eu era o responsável por toda a ação católica do Brasil, eu tive que intervir para defender a vários que foram presos e até torturados, né? Os militares nos vigiavam em todo momento, nos perseguiam. Eu, quando publiquei o livro Jesus Cristo Libertador, eu tive que me esconder durante 10 dias, porque a polícia procurava quem escreveu esse livro, já que a palavra libertação era oficialmente proibida. Mesmo com a intensificação da repressão, certos setores do clero não recuaram. A PUC de São Paulo, sob a tutela de Dom Paulo Evaristo Arnes, acaba invadida pelos militares. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas tiveram aqui? A Universidade Católica também pertence a todos os bispos do Estado de São Paulo. E ela está sob a alta tutela também do Santo Padre e do Papa. Portanto, eu sou responsável neste ponto. Vim aqui verificar de viso o que aconteceu. Verdade que sobrou essa juventude boa, animada, disposta a continuar, mas é lamentável o que aconteceu. Eu vejo os alunos, como vocês também veem, confiantes, mais unidos, dispostos a lutar pelo Brasil, querendo construir um mundo melhor, sem invasões, sem barbaridades. A nova igreja, contestadora e irrequieta, não sofria repressão somente no Brasil, mas em quase todos os países da América Latina. No Equador, eu estava participando
de um encontro lá no Equador, me convidaram, estava também um grupo de bispos da América Latina no Equador, e de repente entra na Assembleia onde nós estávamos reunidos um exército de polícia e de soldados prendendo. Eu fiquei preso 24 horas no Equador. Dom Oscar Romero, bispo em El Salvador, proferiu este discurso apenas 10 dias antes de ser assassinado. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Porque también es homicida el que tortura. El que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar. Son asesinos también. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. No matarás. Neste cenário conturbado, se destaca dentro da igreja uma corrente que ficaria conhecida como Teologia da Libertação. Terra de Deus! 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 O Senhor esteja convosco! Está no meio de nós! A primeira coisa é tirar um pouco o foco do trabalho social da igreja do tema da caridade, ou seja, da filantropia, e começar a trabalhar mais a noção de justiça. Ou seja, os sacerdotes e as religiosas se engajarem com os seus bispos na periferia, junto ao movimento operário, junto ao movimento do sem moradia, do sem teto, do sem terra. Agora todos juntos, vamos em paz! Vamos em paz! E que o Senhor nos acompanhe! E que o Senhor nos acompanhe! Que ninguém fique gripado! Que ninguém fique gripado! Nem resfriado! Nem resfriado! Ela incorporou também uma leitura diferenciada da Bíblia, né? Uma leitura onde se partia da realidade para interpelar também a Bíblia, para compreender melhor a Bíblia e a realidade do povo pobre. Viva Fazenda Junta! Viva! Junta, junta, junta! A vitória vem da luta! Junta, junta, junta! A vitória vem da luta! Um dos principais nomes da Teologia da Libertação foi o teólogo Leonardo Boff. Ao voltar de seus estudos na Europa e se deparar com uma nova igreja no Brasil, ele rapidamente inicia a produção de textos sobre o assunto. Para mim, o ponto-chave, digamos, da minha experiência fundacional foi em Manaus, em julho de 1970, quando eu vou pregar um retiro a religiosas e padres que trabalham com indígenas, com ribeirinhos, com seringueiros, e eu trago toda a minha teologia progressista, europeia, ilustrada, e eu me dou conta que ela não chega a eles. Porque eles começam a perguntar como é que eu anuncio o Evangelho num povo que está sendo exterminado? Como é que eu anuncio a cruz de Cristo a ribeirinhos que estão em conflito com indígenas e estão se matando mutuamente? Então eu de repente me dou conta que estou diante de um drama de opressão para o qual eu era convocado a fazer uma reflexão de libertação. E eu sentia que toda a teologia que eu havia aprendido era insuficiente. Então eu volto para Petrópolis e começo em agosto as aulas. E aí eu escrevo meu livro Jesus Cristo Libertador. E tento ensinar a cristologia em chave de libertação e Jesus como alguém que fomenta a libertação. Era assim uma dona de casa. Minha vida, eu achava que o meu mundo era só o quintal da minha casa. E eu não conhecia ainda o projeto. Daí um dia eu encontrei uma moça e ela falou para mim assim: você gostaria de nos ajudar hoje para pôr bolacha nas formas? Que a gente tá precisando. Eu falei assim: tudo bem, eu aceito, né? Aí eu fui, conheci ela, foi muito bom. Aí depois a irmã Cida
chegou e perguntou para mim se eu queria continuar, se eu tinha gostado. Falei, nossa, gostei sim, aí continuei, tô até hoje. A gente foi sentindo necessidade de começar alguma coisa que gerasse renda para essas famílias. Então, transformar essa realidade social que está aí, né, gritante, de dependência, de pobreza, né, para que elas possam ter mais vida e vida com dignidade. Meu povo, Senhor, que estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Ao se envolverem diretamente com movimentos sociais, alguns religiosos adeptos da teologia da libertação não hesitam também em falar de temas políticos. A moral cristã nos ensina que nos casos extremos todas as coisas são comuns. A ocupação, a invasão, como muita gente teima em dizer, não é o que nós queremos, mas às vezes é a única coisa que se pode fazer para poder sobreviver. Deus abate os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Por isso nossa romaria é marcada por uma caminhada de fé. Em nossas comunidades nós chegamos à conclusão de que existem exigências cristãs de ordem fundiária, de ordem constitucional, de ordem política e de ordem associativo-sindical. Reforma agrária, Constituição, política e sindicatos são mediações sociais e sociológicas únicas para fazer desabrochar o reino de Deus entre nós. Essa teologia da libertação lança a mão para poder fazer as suas análises, além do texto religioso, do texto bíblico, da formação teológica já existente, também do referencial analítico do marxismo. Não porque fosse uma teologia marxista, porque isso seria contraditório, né? É você ter uma perspectiva materialista histórica e dialética, como é o caso do marxismo, dentro, né, de uma percepção teológica. Mas lançar mão dos elementos da análise marxista, da análise dialética de Karl Marx, para olhar a realidade, para perceber a injustiça. É uma presença concreta da igreja na sociedade. Cristãos que a partir da fé entram no sindicato, ajudam a fundar a célula do PT, criam grupos de direitos humanos, participam de manifestações, fundam células sindicais. E a matriz disso é o círculo bíblico e a comunidade eclesial de base. Então ela tem uma função para dentro, que é eclesial, e tem uma função para fora, que é social. E a grande inspiração é a fé, mas a fé engajada. E continuamos defendendo, senhor deputado, o direito que o índio tem à sua cultura. Nós queremos entender que ele deve ser o último a ceder o seu solo. Quando houver minério em outra área, é por ali que se deve começar. Quando não houver outra área senão a sua, eu estou certo que o brasileiro índio saberá ceder da sua área. Mas começarmos gananciosamente a depredar a terra indígena, porque eles são indefesos contra nós, queria ver fazer uma mineração numa área de pecuária de um rico aí de São Paulo. Queria ver. Este envolvimento com a política, e principalmente a adoção de ideias marxistas por parte do clero, não são bem recebidos por muitos setores dentro da própria igreja. É claro, os bispos não é como o exército, que você publica a ordem do dia, o pessoal tem que seguir a ordem do dia como está lá, né? Os bispos têm essa liberdade de pensar, de agir, de discutir e de se organizar, né?
acho que todo esse movimento, inclusive a teologia da libertação e esse desejo de aproximar-se mais ao povo, de ajudar também nas necessidades materiais, de fazer um trabalho social, foi uma tentação, quase que uma necessidade que também sentia a Igreja Católica, só que nem sempre encontrou os caminhos adequados. A nossa Igreja latino-americana, ela viveu um período de euforia, de ideologias, de teologias, e a Igreja latino-americana acabou perdendo um pouco o seu sentido, que é anunciar Jesus Cristo, e passou a anunciar opiniões de pessoas isoladas. E esse não é o objetivo da Igreja. O objetivo da Igreja é um único: anunciar a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: o caminho, verdade e vida. E essa tem que ser a mensagem da Igreja. Então, eu penso que a Igreja se perdeu muito quando quis fazer política. Não é a função da Igreja. A Igreja não pode, sob pena de inautenticidade, renegar aquilo que Cristo mesmo disse ser. E por isso que a Igreja não pode ficar ao sabor do tempo. Porque hoje o tempo diz isso com relação a esta ou aquela outra questão. Daqui a 10 anos vai dizer outras coisas e às vezes negar aquilo que está sendo dito hoje. Logicamente cometimos erros, fomos além do limite. Talvez o maior erro foi, num certo sentido, querer dedicarmos a uma função que não é nossa. Estou falando dos padres, dos bispos. Querer sair ao encontro das necessidades do povo, dos pobres sobretudo, e querer fazer uma função social que não é nossa. Existem agentes sociais, existem governos, existem organizações para ajudar as pessoas nessa parte humana e social. No início dos anos 80, a ditadura militar se enfraquece e inicia-se a campanha pelas diretas já, na qual a Igreja teve importante participação. A ala mais progressista do clero segue politicamente ativa. Na Grande São Paulo, incentiva o movimento operário e participa da fundação do Partido dos Trabalhadores. No campo, por meio da Comissão Pastoral da Terra, incentiva a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e provocam a ira de poderosos proprietários rurais. Agora fomos nós que tivemos a coragem de levantar e dizer que somos contra, sim, uns homens travestidos de padre que venderam suas consciências nos balcões dos países socialistas. Nesta hora, meu senhor, nós levantamos em Goiás e nós não podemos aceitar que essa esquerdinha que nunca trabalhou, que vive subvencionada pelo capital estrangeiro, venha dizer o que deve ser feito no campo e venha tentar nos destruir. Esses homens estão enganados. Pegaram pela frente um toco de aroeira. Pegaram Aldo Henry, minha gente. Além da fábrica de bolachas, na cidade de Eldorado, Irmã Cida, assim como outros religiosos, também atua em comunidades remanescentes de quilombos, às margens do rio Ribeira de Iguape. Nós temos alguns padres do Vale do Ribeira que a gente percebe na luta dele, na organização que está envolvido mesmo. As irmãs aqui de Eldorado, todas elas estão nessa luta. Nossas irmãs aqui de Eldorado religiosas estão todas elas na luta. Por demarcação de terra, na luta por criar associação e organizar os quilombos, né? Hoje tem a Irmã Cida também, que a gente vê o trabalho dela com a comunidade aí, da Pastoral da Criança, que tem aqui também uma força grande.
Depois dele, não vai cair não, viu? Chora não, vai cair. Segura, segura bem aqui. Segura. Certo, tá. 12 quilos. Mas que menino bonzinho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Palavra do Senhor. Porque nós começamos a se organizar pelo curso bíblico. Porque a gente lia o Evangelho, a gente rezava, né? Tem as nossas orações de tradição, mas a gente não sabia como chegar a ter alguma coisa a mais no lugar da gente. Aí depois, pela luta das mulheres da Bíblia, a gente foi descobrindo que elas lutavam, né? Que elas se encontravam, tinha grupo de mulheres organizadas. Aí nós começamos a falar com a irmã Sueli, a irmã Ângela, né, para ver como é que elas conseguiam, a gente não conseguia nada. A gente votava e esperava que o prefeito fizesse alguma coisa, que ele não fazia nada por a gente. Entrava um, saía outro, a mesma coisa. A gente acreditava que, eu acho que assim, que o prefeito tinha que ser igual a Deus, né? Faz as coisas pra gente sem ainda estar pressionando, né? Mas na verdade a gente descobriu pela Bíblia que não é assim. Aí fomos lutando e fomos conseguindo alguma coisa. O evangelho que nós ouvimos fala do bom pastor, né? O bom pastor que dá vida, que tem esse carinho, esse zelo. Então, o porquê de estar essa preocupação do remédio, da farinha multimistura, né? É para que cada criança e as famílias possam ter mais vida e vida em abundância, né? Como Jesus quer. Porque a igreja está dando apoio, né, para a nossa luta. Ele organiza o povo, que antes disso, antes da gente começar a se organizar, vinha qualquer um aí, falava qualquer coisa, a pessoa já ia acreditando. E hoje a gente não acredita em qualquer um que vem falar. Até a libertação da gente mulher, né, saiu da Bíblia, do estudo que a gente teve bíblico, né? Pessoal, será que nós temos a fim de empareiar os morros, como fala nesse evangelho? Será que de fato mesmo vamos endireitar o nosso caminho, nós conquistando essa terra que tanto temos lutando? Já que o objetivo nosso não é simplesmente conquistar uma terra, mas criar uma nova sociedade. Então esse eu acho que é um exemplo que a gente deve refletir, que para endireitar esses caminhos todos, para por encher os valos, não é simplesmente conquistando a terra, mas seguir corretamente esse evangelho. E se nós não assumir essa tarefa com coragem e com muita garra, nós não vamos vencer. É um modelo de estruturação diferente de igreja, assentado sob o aspecto de participação, de comunidade, cujo eixo não é o sacramento, é a palavra de Deus. E o testemunho e a liderança dos leigos, que são os sujeitos dessa igreja. Embora utilizem a linguagem dos escolásticos, jamais falam da graça como um hábitus. Para poder pregar o Evangelho, temos que conhecê-lo. Por isso que existe uma grande necessidade de, em primeiro lugar, um encontro pessoal com Cristo. Encontro através dos sacramentos, da oração. A luz do Espírito Santo, fazei-nos dóceis às suas inspirações. Nós precisamos endireitar a nossa direção no justo caminho do Evangelho, o Evangelho de Cristo, que fala sobretudo de um esforço espiritual, de conversão, de encontrar a Deus, de procurar a própria salvação. É aquilo que o Papa sempre diz e propõe, é um convite a dialogar não só sobre as questões humanas, políticas, econômicas diversas, mas sobretudo sobre a verdade. Ou seja, e aí, portanto, o apelo da fé à razão, para que a razão
seja de fato racional e não subjetiva, não emocional, não baseada em preconceitos. Muitos tomaram a pobreza da igreja como apenas pobreza material e se esqueceram da pobreza espiritual do povo. Então, acabaram buscando, trilhando caminhos puramente sociais, políticos, e se esqueceram do mais essencial de tudo, que é o reino de Deus. Nós, bispos do Brasil e um pouco da América Latina, tínhamos uma tal preocupação em ajudar a manter a autoridade. Sem autoridade é o caos. E ajudar a manter a ordem social. Então nós tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. O curioso é que neste tempo, ninguém nos acusava de fazer política. Parecia muito normal que a igreja estivesse sempre ligada aos poderosos, mesmo porque a nós nos parecia que, além da obrigação de ajudar a manter a autoridade e a ordem social, era também, talvez, o melhor meio para obter recursos para ajudar os pobres. Ao pisar este solo brasileiro, pela primeira vez, o Papa pensa em cada um. Ele ama a todos e a todos envia um abraço. No Vaticano, a preocupação com os rumos da Igreja na América Latina aumenta. O papado de João Paulo II inicia um processo de contenção da teologia da libertação, entendendo que muitos teólogos deturpam a fé no continente. João Paulo II, em 27 anos de pontificado, ele que tinha o comunismo como seu adversário, afinal ele foi criado numa Polônia esmagada pelo taco comunista, João Paulo II vai entender sim, que a teologia da libertação poderá desviar-se do caminho teológico. Lamentavelmente, essa versão da teologia da libertação, como contaminada de marxismo, essa versão que foi escutada pelas altas instâncias do Vaticano e acabou prevalecendo e que suscitou no Vaticano, no então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, as suspeitas de que essa teologia politizava a fé e estava impregnada de marxismo, então nos trouxe uma perseguição depois religiosa. O atual Papa não é favorável a essa denominação teologia da libertação, ele não gosta disso. Ele acha que tem o título Teologia da Libertação tem sido aproveitado por certos grupos para um aspecto inteiramente revolucionário social. O revolucionário não faz parte da igreja. Em 1988 até 1998 foi um período em que houve a censura a vários teólogos, o afastamento de pessoas nas dioceses, uma certa forma de impedimento que essa teologia ela tivesse crescimento. Houve alguns casos de teólogos que queriam ter a sua orientação própria, em vez de seguir a orientação de toda a igreja, tinham posições inteiramente originais, entre aspas, né? Quer dizer, de ideias próprias, mas que não coincidiam com as... Houve alguns teólogos, mas é claro que a reação do conjunto da igreja foi de rejeitar esses teólogos, sem dúvida nenhuma. Foi o caso do Leonardo Boff, por exemplo, aqui no Brasil, né? Ele teve que se afastar, porque ele não obedecia inteiramente ao conjunto das ideias da igreja. Eu, desde o meu primeiro livro, Jesus Cristo Libertador, fui acompanhado pelas instâncias de controle doutrinário do Vaticano, até que culminou com o livro Igreja, Carisma e Poder, que aí o Vaticano achou excessivo demais. Então tem que sentar na cadeirinha de Galileu Galilei, tem que vir para cá e se explicar. Por quê? Porque eu tentei tomar as intuições da teologia da libertação e aplicá-las não à sociedade como normalmente faz a teologia da libertação, aplicá-la para as relações internas da igreja, no pressuposto que uma igreja só é convincente na libertação
quando ela internamente é um espaço de liberdade. Essa temática não agradou o Vaticano e foi um embate que não se resolveu até hoje. Boff foi condenado ao silêncio por 2 ocasiões em Roma, até que abandonou a Igreja Católica em 1992. El episcopado latinoamericano exulta de alegría ante la presencia del pastor Juan Pablo II. Nesse mesmo ano, o Papa volta à América Latina para abrir a 4ª Conferência de Bispos, realizada na República Dominicana. Nos reunimos agora em Santo Domingo para tratar o tema Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristã. A ação social da Igreja é deixada à margem das principais discussões e dá lugar à temática da evangelização. Eu quero saber como a conferência e a Igreja vai reconciliar tantas vozes diferentes, como povo indígena, mulheres, negros e negras, teologias de libertação, comunidades eclesiasticais, com a ideia de obediência e autoridade, que parece o tema mais importante do Vaticano, talvez não mais importante, mas um tema muito importante do Vaticano na última década. A partir da metade dos anos 80, inicia-se uma rápida ascensão das igrejas evangélicas pentecostais no Brasil, e muitos fiéis abandonam o catolicismo. Se os progressistas creditaram este fato à falta de aproximação do clero com o povo, religiosos mais conservadores dizem o contrário. Para estes, a culpa seria da excessiva politização da igreja e o abandono dos valores tradicionais. Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale. Quando a igreja deixou de anunciar Jesus Cristo, quando a igreja deixou de cumprir com seu papel de mãe espiritual da humanidade, muitos fiéis foram embora. Muitos fiéis se sentiram desolados, desconsolados, desamparados, porque a igreja não se preocupava mais com aquilo que era essencial para eles, a fé. Mas a igreja passou a se preocupar única e exclusivamente com o aspecto social. Eu te amo, meu Jesus. Eu te quero, como eu te quero, meu Senhor. Para sempre eu quero estar bem perto de ti. Na década de 90, ganha força no Brasil uma outra corrente da Igreja Católica, batizada de Renovação Carismática. Distanciando-se das questões políticas e adotando uma nova postura nas celebrações, os carismáticos buscam trazer os fiéis de volta às igrejas. A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Católica, você ouve Padre Abélio Cristi, em sintonia com a fé. Bom dia, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Nós estamos juntos com mais um programa Em Sintonia com a Fé. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E olha, se você hoje tem problemas para resolver, tenha certeza, você não está só. Se você tem tantas lutas a enfrentar, tenha certeza, Deus está com você, lhe fortalecendo, lhe animando. A igreja, ela é profeta, ela tem que denunciar o que está errado, ela precisa olhar para a realidade, mas ela é também aquela que tem que pastorear, né? Tem que indicar um caminho para as pessoas, tem que cuidar das pessoas. Eu gostaria de pedir a Deus, assim, é que nós temos, assim, um processo muito grande, assim, com relação à nossa casa, né? E eu rezo, peço a Deus por isso, mas eu sempre gostaria de estar pedindo, porque às vezes eu sinto muito fraca. Vamos entregar nas mãos de Deus, então? Vamos. Vamos entregar juntos? Vamos. Diz assim comigo: Senhor maravilhoso e todo-poderoso. Senhor maravilhoso e todo-poderoso. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Por isso eu quero Te entregar, Senhor. Por isso eu quero Te entregar, Senhor. Esta causa que eu tenho que ganhar. Esta causa que eu tenho que ganhar. A gente tem que cuidar do ser humano, cuidar da pessoa. Eu não posso ter um discurso político, um discurso teológico bonito, de repente eu vou visitar uma pessoa lá na sua casa, né, vivendo o seu dia a dia, suas doenças, suas dificuldades financeiras, e chegar lá e despejar aquela teologia bonita ou aquela teologia interessante, e aquilo não dizer nada para aquela pessoa, né?
Então, eu tenho que cuidar da vida espiritual daquela pessoa e ajudá-la também a superar os seus problemas do dia a dia. Eu acho que tem que se meter em política sim, porque Jesus foi político, né? Eu acho que por ele ser político que ele foi morto, porque se ele não defendesse o pobre na época, ele não estaria morto, na verdade, né? Porque ele fica lá no cantinho dele, quem que ia mexer com ele? Porque nunca, então a igreja que não é política, ela fica lá no cantinho dela, só rezando, só fazendo a oração deles e não incomoda com o que está acontecendo do lado, né? Uma parte dos bispos também aderiu à renovação carismática, que é uma face da igreja não voltada para o social. Ele é voltado para a oração, para a meditação, para a caridade e não para o trabalho social no cotidiano. Um dia, Jesus bateu à sua porta e ele, maravilhado, convidou-o a entrar e Jesus sentou-se no sofá da sala. Senhor Jesus, disse o jovem, eu estou passando por algumas dificuldades. Eu preciso muito da sua ajuda. Filho, interrompeu Jesus, antes de conversarmos sobre os seus pedidos, eu gostaria de conhecer a sua casa. Onde é o lugar onde você dorme? No mesmo instante, o rapaz se lembrou que guardava no quarto umas revistas terríveis e se apressou em dar uma desculpa. Não, Jesus, lá não. O meu quarto não está arrumado. E as pessoas se identificam com isso, né? Elas querem ter uma conversa íntima com Deus, elas querem sentir esse Deus presente no seu dia a dia. E é por isso que durante muito tempo o pentecostalismo atraiu muita gente e atrai até hoje, né? Porque tem um jeito mais povo de ser, mais nosso de ser. E a gente não pode condicionar ou achar que as pessoas têm que rezar do jeito que a gente quer, né? E nesse instante, um barulho forte interrompeu a conversa. Pam, pam, pam! Era alguém que batia furiosamente à porta. O rapaz se levantou assustado e foi ver quem era. Abriu a porta, meio desconfiado, e viu que era o diabo. Sai da frente que eu quero entrar! Gritou o tentador. Elas querem alegria, elas querem cantar, elas querem louvar, elas querem bater palmas, elas querem bendizer, elas querem chorar. Elas não querem apenas teoria ou apenas teologias ou filosofias, né? As pessoas querem uma intimidade com Deus e é isso que a gente faz. É uma religião que só tem uma função de atenuar os conflitos e atender uma demanda do sentimento profundo de Deus, de sua palavra. Agora, não combate aquelas causas que os levam continuamente à pobreza, à doença, ao sofrimento. Evangelizamos de verdade quando unimos Pai Nosso com Pão Nosso. Então, o Evangelho sem justiça é alienação. Quem aqui quer hoje, né, quer receber as bênçãos de Deus, quer se fortalecer e quer sair daqui com a coragem de enfrentar os problemas lá fora, de enfrentar os desafios e alcançar muitas vitórias na sua vida? Quem veio aqui com esse propósito, né, de se fortalecer na fé, levante seu braço. Amém? Amém. Que bom, que bom, que bom. Apresenta a Deus aquilo que você está vivendo, o problema que você está enfrentando, a sua insegurança, a doença de alguém da família. Apresenta ao Senhor tudo isso que você está vivendo e você tenha certeza que Deus vai dar para você a força, a coragem, o ânimo para você enfrentar tudo isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Santo Padre venha fazer com que a Igreja Latino-Americana realmente volte a enxergar o seu centro, que é Jesus Cristo. Fala para Deus, fala para o Senhor, o que você sente, o que está no seu coração. É interessante que a igreja, ela tem que ser fiel à sua doutrina, mas ela tem que ser também uma presença viva e possa realmente satisfazer ao anseio espiritual das pessoas, né? Nós vamos voltar para uma prática de inserção no real, de profecia, ou vamos nos acomodar? O Evangelho de Jesus é profético, ele é crítico.
É por isso que ele foi crucificado. E a grande riqueza da nossa igreja é essa diversidade, né? Diversidade de pensamentos, de jeitos, de maneiras de evangelizar. E apesar de muito diferentes que somos, estamos na mesma igreja, professamos a mesma fé e estamos em comunhão. Eu digo sempre, quando me perguntam mas e a unidade na Igreja do Brasil? Eu digo, olha, graças a Deus não temos unicidade. Unicidade seria uma coisa horrorosa, mas posso garantir que temos unidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Amém.